Vocês ainda estão felizes? Amém. Vamos à nossa mensagem de hoje. Qual é o tamanho da expectativa no seu coração? O que você veio buscar nessa noite? O que você tem gerado? Nós estamos nessa linda série de mensagens que se chama Restaurando os Fundamentos. Na semana passada nós falamos sobre paternidade. É um dos pilares da nossa casa. Essa casa é uma casa espiritual. Essa casa ela tem pais espirituais, né? Nós acreditamos nisso. Nós somos aqui uma família do Senhor representada aqui na terra. Há sim pais nessa casa. Amém? E nessa noite nós falaremos sobre honra, restaurando a honra. Repita comigo: restaurando a honra. Aleluia. Talvez você já tenha lido o livro Cultura da Honra, ou até mesmo Recompensa da Honra. Só que hoje nós vamos falar de honra de uma maneira diferente. Hoje nós vamos abordar esse tema de uma maneira que nós ainda não abordamos nessa casa. Como eu disse, faz parte dos pilares de sustentação dessa casa, a cultura da honra. Meu irmão, se você pegar o exemplo ali dos heróis da fé, você sabe ali em Hebreus, a gente vai ali ver que Abel está com seu nome ali, Enoque, Abraão, tantos outros homens de Deus, Davi. E você sabe o que esses homens eles tinham em comum, além de muita fé? Porque o texto ele começa falando que ali é uma parte dedicada aos heróis da fé. Todos esses homens e mulheres de Deus que aparecem naquele texto tinham em comum a cultura da honra. Honra, como nós falamos na nossa casa, ela vem do grego, que significa timir. Qual o significado da palavra honra? Dar devido valor, dar valorização, não tratar como comum. Isso é o significado de honra. E olha só, tudo aquilo que nós temos de valor na nossa casa, como o pastor sempre fala, imagina que você está caminhando na rua. E aí você tropeça e acha ali uma pepita de ouro. Você vai deixar essa pepita em qualquer lugar? Você vai chegar na sua casa e deixar em cima da sua mesa? Vai? Vai deixar em qualquer lugar? Vai deixar jogado? Por que você não vai fazer isso? Porque tem valor. Tudo aquilo que tem valor na nossa vida, nós damos mais atenção. É assim com objetos que nós conquistamos. Muitas vezes, sei lá, um carro caro, ou enfim, você conseguiu conquistar a sua casa, amém, aleluia. E tudo aquilo que tem valor para você, você trata com devido respeito, você trata com valorização. E é assim, essa é a essência da honra. E meu irmão, só vive as promessas de Deus na sua totalidade aquele que vive a cultura da honra, amém? E nessa noite nós falaremos sobre restaurar esse princípio que muitas vezes tem se perdido. Muitas vezes, mesmo trilhando esse caminho como igreja do Senhor, mesmo sendo uma igreja que estuda muito, que busca muito, muitas vezes nós precisamos voltar e restaurar alguns fundamentos. É assim na nossa casa. Se você começa a perceber ali uma infiltração na parede da sua casa, se você começa a ver que a calçada ali começou a quebrar, você precisa mexer. E é assim na nossa igreja família. Por isso esse ano, né, que é o ano da restauração, é o ano que o Senhor tem liberado essa palavra sobre a nossa casa. Nós temos buscado restaurar os fundamentos, aquilo que faz parte do alicerce dessa igreja, amém? E além de tudo isso que eu te falei nessa noite, nós precisamos entender que honra é uma chave. E chave serve para quê? Aleluia. A honra ela é uma chave, e não somente uma chave, mas uma chave poderosa. Talvez aquilo que precisa ser conquistado na sua vida, talvez aquele lugar que você deseja alcançar, talvez, sabe, um degrau que você precisa subir, você não conseguiu subir ainda, justamente porque você não tem acessado a chave da honra na sua vida. A honra, ela flui de todos os lados. A honra, ela flui desde a pessoa que está aí sentada do seu lado, das pessoas que estão acima de você, das pessoas que estão abaixo de você. A honra, ela tem esse poder, amém? E é interessante que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo,
qual é o padrão deste mundo? Qual é o padrão deste mundo? É tratar como comum. Esse é o padrão desse mundo. O mundo ele tem criado um padrão onde você facilmente abandona o seu casamento, onde você facilmente abandona a empresa que você trabalha, onde você facilmente abandona os seus filhos. Este é o padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso é restauração. Isso é restaurar um fundamento que rege as nossas vidas. Amém? Aleluia, vocês estão comigo? E é interessante que honra tem pouco a ver com pessoas. Honra não se trata sobre pessoas, mas tudo a ver com Deus. Porque cada um de nós que estamos aqui nessa noite carrega algo precioso de Deus dentro de cada um de nós. E nós precisamos honrar aquilo que um e o outro carrega, porque vem da parte de Deus. Deus, Ele cria todas as coisas, Deus, Ele estabelece os seus líderes, Ele estabelece o seu governo, e nós precisamos compreender a importância da honra. Nós precisamos entender de fato o que honra significa. Como eu disse, honra é valorização. E todos aqueles homens e mulheres de Deus que viveram a cultura da honra, acessaram o sobrenatural. Você quer um exemplo? Vamos falar sobre Ana. Ana, ela estava ali, orando, pedindo filho diante do Senhor. Ela foi mal compreendida pelo sacerdote. O sacerdote chega e fala assim: mulher, está muito cedo, você está bêbada. E ela poderia muito bem rodar a baiana naquela situação. Ela poderia muito bem levantar o tom da sua voz. Ela poderia muito bem responder aquele homem de Deus de qualquer forma. Mas ela diz: não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Ela reconheceu a autoridade daquele sacerdote. E aí, ela fala para aquele sacerdote que ela estava ali orando. E aí a resposta daquele sacerdote é: vá em paz. E que o Senhor pensou em seu pedido. Honra é uma chave. E chave serve para abrir portas. Você quer um outro exemplo? Você se lembra do centurião? Um homem que era um dos chefes da guarda romana, um homem poderoso. Imagina comigo, imagina aí um capitão do BOP, da polícia militar, um cara que não é qualquer coisa, um cara que ganha muito bem, um cara que tem um status ali, diante daquele povo, e aí ele tem um dos seus servos doente, e esse centurião, ele se encontra com Jesus. Cara, que passagem incrível. E ele olha para Jesus e fala assim: eu não sou digno. Homem que tinha uma casa muito... Ele fala assim: eu não sou digno que entre dentro da minha casa. Mas se você dizer uma palavra, o meu servo ficará curado. Olha o tamanho da fé desse homem. Olha o tamanho da fé desse homem. E a fé e a honra são as duas pernas da ativação do milagre nas nossas vidas. Você quer viver um milagre? Você crê que o milagre pode acontecer? Ativa a fé, mas também ativa a honra na sua vida. Amém? Mas como nossos pastores nos ensinam, muitas vezes para entender o que uma palavra significa, nós precisamos entender também o que ela não significa. Qual é o termo contrário a essa palavra? E significa desonra, atimia. E a desonra, ela fecha portas. A desonra, ela não te habilita a viver o sobrenatural. A desonra, ela atrasa a sua vida. E é interessante que a desonra, ela vem por meio de pensamentos. E como é difícil governar os nossos pensamentos. Talvez você que é marido, sua esposa está ali passando para você alguma direção, falando alguma coisa importante. Às vezes nós até ouvimos, mas nosso pensamento está longe. No nosso pensamento nós desonramos. Como é difícil honrar as pessoas no pensamento. Mas olha só que interessante.
tudo aquilo que não é externalizado, existe aquele que sonda e esquadrinha os nossos corações. Tudo aquilo que nós guardamos dentro de nós, como o pastor sempre gosta de falar, nossa caixa preta, Jesus conhece. O que você tem pensado, quais são os pensamentos que tem povoado a sua mente. É impossível, sabe, que você impeça que os passarinhos voem à sua cabeça, mas você é quem decide se esses passarinhos vão fazer um ninho ali ou não. Quais são os pensamentos que nós temos pensado nesses dias? O que tem passado sobre a nossa mente? E a desonra também, ela vem através de palavras. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Será que as palavras que têm saído da sua boca têm construído? Será que as palavras que têm saído da sua boca têm gerado vida? Ou têm gerado morte? E a desonra também, ela é apresentada pela atitude. Qual é a atitude? Qual é a postura que você tem adotado na sua vida, na sua casa? Como você tem gerido, como você tem governado a sua vida? Será que a sua vida tem inspirado honra? Será que a sua vida tem inspirado pessoas? Como eu disse, nós já fizemos a leitura do livro, a recompensa da honra, mas essa noite nós não falaremos sobre recompensa. Porque a recompensa, ela é um plus, ela é um bônus. A recompensa certamente vem quando nós adotamos uma postura diferente do nosso coração. Essa é uma noite, sabe, de alinhamento. É uma noite de nós olharmos para dentro de nós, de cada um de nós. E eu me incluo dentro desse pololô. E observar as nossas atitudes. E observar o nosso coração. Como será que nós temos tratado as pessoas que convivem conosco? Como é que você tem tratado as pessoas lá na empresa que você trabalha? Como é que você tem tratado as pessoas que convivem com você dentro da sua casa? Como é que você tem tratado as pessoas que convivem com você dentro da sua casa espiritual? Como é que você tem tratado seu patrão, seus encarregados? As pessoas que são autoridades na sua vida? Como é que você tem se portado diante dessas pessoas? Como eu disse, honra é uma chave. Chave abre porta. E quantos de nós não estamos com a vida trancada, em beco sem saída, porque nós estamos vivendo uma cultura de desonra. E a desonra é sorrateiro. A desonra é aquele pensamentozinho que vem como quem não quer nada, mas entra na sua mente. E essa desonra, a partir do momento que entra na sua mente, em seu pensamento, ela gera palavras e dá luz a atitudes. É assim com o pecado em nossas vidas. Meu Deus. E além de tudo isso, a desonra, ela traz incredulidade. Ela limita a ação divina. Trata o sagrado como comum. Você se lembra de Jesus? Jesus, ele está lá em Nazaré, no meio da sua terra, no meio de toda aquela parentela que ele tinha. E aí ele está ali, né? O texto começa dizendo que aconteceram ali alguns milagres, algumas coisas aconteceram. E aí, de repente, meu Deus, aparece um paralítico. Um grupo de amigos consegue descer esse cara ali naquele ambiente. E aí os fariseus da época, em pensamento, começam a desonrar a presença de Jesus naquele lugar. E aí Jesus, ele olha para aquele homem, ele fala: ó, seus pecados estão perdoados. Mas quem é esse que perdoa pecados? Foi esse pensamento que passou na cabeça daquelas pessoas. E aí aquele que sonda e esquadrinha os corações diz: não é mais fácil dizer para esse homem: estão perdoados seus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e anda. Meu Deus, quantos de nós estamos limitados numa paralisia por conta da desonra? A honra, ela é uma atitude que flui de um coração. Isaías, ele fala no capítulo 29, versículo 13: visto que esse povo se aproxima de mim com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim,
e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Religiosidade é o nome disso. Quantas vezes nós começamos a vir à igreja, nós mudamos a nossa postura, começamos a vestir como crentes, a falar como crentes, mas o nosso coração está longe do Senhor. Porque a honra, ela nasce no coração. Sabe? É aquela música que a gente sempre fala: a voz que Deus quer ouvir é a voz do coração. Porque vem dele a perfeita adoração, vem dele a honra. Tudo aquilo que flui de bom tem que vir do coração, de um coração que teme ao Senhor, de um coração que o adora, de um coração que entende quem Ele é. Amém? Olha só, Deus ele fala que Ele não quer uma adoração, Ele não quer algo que seja superficial. Ele quer algo que venha de dentro. E Ele é aquele que conhece profundamente o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Como o pastor sempre fala, hoje é uma noite de entregar o nosso coração para o cardiologista. Essa é uma noite de colocar o coração diante do Senhor. Enquanto eu estudava essa palavra hoje, durante o dia, o Senhor me tratou profundamente. Profundamente. E olha que nós estamos aqui caminhando com o pastor desde 2019. E quanto ainda nós precisamos aprender. O quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos avançar. Meu irmão, John Bevere, no seu livro, ele diz que toda honra verdadeira tem origem no temor do Senhor. Ao conhecer a Deus, nós trocamos as nossas lentes da nossa visão humana pelas lentes de Jesus e passamos a enxergar o mundo com os olhos do amor e da graça. Mas Wenderson, o que me impede de viver essa cultura? Talvez essa é a pergunta que está rondando o seu coração. E o que te impede de viver essa cultura é a falta de um discernimento espiritual. É a falta de viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. É a falta de ir para o seu quarto. É o que Mateus 6,6 fala. É você ir para o seu secreto e buscar intimidade com o Senhor. Porque quando você está perto do Senhor, você começa a ouvir aquilo que Ele tem para a sua vida. Você começa a ouvir aquilo que precisa ser mudado dentro de você. E você começa a estabelecer um novo comportamento. Uma nova cultura nasce neste lugar. Aleluia! Nós precisamos ter intimidade. Intimidade não é construída uma vez sim ou outra vez não. É assim na vida de alguém que é casado. A intimidade ela é construída no dia a dia. A intimidade ela é gerada. Todo dia você conhece um pouco mais da pessoa que está com você, que está do seu lado. E é assim com Jesus. É assim com o nosso Pai. Quanto mais nos relacionamos com Ele, quanto mais nós visitamos este lugar que se chama secreto, quartinho, nós conhecemos a vontade dEle. Muitas vezes não vivemos a cultura da honra por falta de um discernimento espiritual. Porque as coisas do Espírito, diz 1 Coríntios 2, 14 e 15, as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Como é que você vai discernir algo que é espiritual numa mentalidade carnal? Como é que você vai entender aquilo que o Espírito está falando, se a sua carne tem falado mais do que o Espírito? Como é que vamos acessar um lugar novo, um favor de Deus, algo que Deus tem liberado, se nós não conseguimos ouvir qual é a vontade dEle para as nossas vidas? Nós precisamos ouvir, nós precisamos estar com a nossa sensibilidade aguçada, com o nosso coração aberto, disposto a receber aquilo que Ele está falando. Discernimento espiritual é algo que é construído dia após dia no seu secreto. Todos os dias, é assim na nossa casa. Você precisa limpar a sua casa todo dia. Você precisa muitas vezes tirar o lixo. Não é assim que funciona? Isso é discernimento espiritual. Todos os dias você faz alguma coisa. Todos os dias Ele aponta para você algo que você precisa mudar. Todos os dias Ele aponta para você um pecado que você precisa deixar. Todos os dias Ele está falando. Todos os dias. Todos os dias Ele mostra aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Aleluia. Mas Wenderson, como é que é isso? Como é que isso funciona? Sim, eu entendi que honra é valorização. Eu entendi que honra não é tratar como comum. Eu entendi.
Mas qual que é o passo que eu tenho que dar? O que eu tenho que fazer? Como é que começa esse processo na minha vida? Agora que entendemos o que é honra, vamos praticar no nosso dia a dia. E em primeiro lugar, para restaurar a cultura da honra nas nossas vidas, decida ser humilde. Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Só quem conhece o Senhor sabe o que é ter temor do Senhor. E o temor do Senhor não tem a ver com medo. O temor do Senhor tem a ver com honra. Porque você entende que Ele é divino, então você não se achega de qualquer jeito. Você entende que Ele habita num ambiente santo, então você se limpa. Então você pede perdão pelos seus pecados, para que você acesse essa presença. E a humildade é uma virtude que se manifesta na capacidade de reconhecer as próprias limitações. É quando você olha para dentro de você e reconhece as suas fraquezas. Isso é humildade. Humildade não tem nada a ver com se sentir inferior, ou se sentir incapaz, ou achar que você é menor. A humildade tem a ver com identidade diante de Deus. Quando você sabe quem você é, quando eu sei quem sou, eu consigo reconhecer também quem o outro é. Então eu consigo valorizá-lo. Você parou para pensar? Eu gosto muito de ir para Cuiabá. E geralmente está em estacionamento. Sempre tem aquelas pessoas que ficam ali cuidando dos carros, colocando ali um jornal, um papelão, o que seja, às vezes dando sinal para você tirar o seu carro de estacionamento. Gente, pensa numa oferta que eu gosto de fazer. É para aquele povo. Que aquele povo, mesmo que esteja ali, sabe, para ganhar o seu sustento, eles nos ensinam a ter honra. Porque você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado a entregar algum valor. Mas quando você entende que aquela pessoa que está ali é importante, faz a diferença para você, você honra. E é assim na nossa igreja. Nós temos um estacionamento. Pessoas estão lá servindo, cuidando dos nossos carros. Pessoas estão servindo, cuidando das nossas crianças. Pessoas estão servindo neste ambiente desde cedo, desde muito cedo. Elas chegam, organizam as cadeiras, ligam o ar-condicionado, ligam todo o sistema de som, iluminação. Você já parou para pensar nisso? Será que você consegue honrar a vida dessas pessoas que prepararam um ambiente tão gostoso para você estar? Meu irmão, Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Este é um princípio de honra, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre nossa capacidade. O Evangelho sempre foi sobre o outro, o Evangelho sempre foi sobre se doar, o Evangelho sempre foi sobre se entregar. Esse é o verdadeiro Evangelho. Amém? Aleluia. A humildade é uma questão de coração. Não podemos ser humildes por acidente. Devemos nos propor em nosso coração a conhecer a nossa grandeza. E você só conhece a sua grandeza quando você encontra a sua identidade. Quando você sabe quem você é. Quando você entende que você não é qualquer pessoa, que você é filho de um rei, que você é uma filha de um rei, você começa a acessar este lugar de identidade. E você vive sim uma vida humilde, mas você acessa um lugar de realeza, porque você começa a entender quem você é. Você não se sente maior, mas também você não se sente menor do que as outras pessoas. Isso é ter humildade diante do Senhor. E a humildade, ela precisa ser cultivada em nossos dias. Não uma falsa humildade, mas a humildade. Você lembra de Jesus? Ele era manso e humilde. Aleluia. Manso e humilde.
Como eu disse, não podemos ser humildes por acidente. Devemos nos propor em nosso coração. É uma caminhada. É algo que acontece no dia a dia, todos os dias. Todos os dias. Precisamos acessar esse lugar de humildade. Para quê? Para conhecer a nossa grandeza. Para conhecer aquele que nos criou. Mas nunca nos exaltarmos acima do que deveríamos. É o que Paulo fala. Não quero ter um conceito elevado acerca de mim mesmo. Não quero achar que eu já cheguei em algum lugar. Não quero achar que eu tenho alguma coisa. E para que a cultura da honra ela seja restaurada em nossas vidas, em segundo lugar, viva na realeza. Gálatas 4:7 diz: assim já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também se tornou herdeiro. Meu irmão, você é um filho, você é uma filha do Senhor. Nós precisamos acessar, como eu disse, esse lugar de identidade. Você sabe por que a gente tem uma dificuldade tão grande de entender o reino no nosso país? Porque nós vivemos uma cultura de democracia, então nós queremos decidir, nós queremos opinar, nós queremos votar, nós queremos colocar ali, sabe, a nossa vontade. Mas quando nós entendemos que nós não pertencemos a esse lugar, que nós não pertencemos a esse mundo, e que sim, nós somos, sabe, feitos filhos de Deus, de um Deus que é rei. Então você é um príncipe, então você é uma princesa do Senhor. Isso é ter noção de realeza, é entender que tem tanta coisa disponível para mim e para você, sabe, todas as riquezas, tudo aquilo que o Senhor tem de bom para cada um de nós, mas muitas vezes nós não conseguimos acessar porque nós não temos maturidade, muitas vezes nós não entendemos quem nós somos, e nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Hoje eu estava vendo algo fantástico, que, olha só que interessante, nós temos aí, você sabe da história da cura de Naamã, você sabe que foi uma menina que apontou o destino, que apontou uma direção, uma menina que não estava, sabe, no seu reino, uma menina que estava muito longe, uma menina que tinha tudo para ser mais alguém ali na multidão, mas ela tinha um princípio de grandeza, ela sabia que ela pertencia a um reino. E quando essa menina ela teve a primeira oportunidade, ela manifestou o reino de Deus, e ela apontou uma direção, e essa direção se tornou um destino na vida de alguém. E é assim que nós precisamos ser. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos conhecer o nosso Pai, nós precisamos conhecer esse reino que pertence a nós, para que nós possamos fazer a diferença na vida uns dos outros, amém? Na vida nós sempre seremos tentados a achar que existem pessoas que merecem mais honra, merecem mais atenção, mas meu irmão, isso não combina, sabe, com o nosso respeito, isso não combina com o nosso amor, esse pensamento não combina com o pensamento de quem é nobre, com o pensamento de quem é filho de Deus. Meu irmão, honra, sim, tem a ver com presente, tem a ver com você lembrar de alguém, mas a honra ela vai além dessas coisas. Honra é você tratar a pessoa com o devido valor que ela merece. Amém? Em terceiro lugar, para que a cultura da honra seja restaurada em nossas vidas, valorize o corpo. 1 Coríntios 12:12, Paulo ele diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós precisamos valorizar o corpo de Deus, nós precisamos valorizar a igreja do Senhor, nós precisamos valorizar a noiva de Cristo. Você precisa olhar para a pessoa que está do seu lado e saber que ela faz parte de um reino. Olhar para a pessoa que está do seu lado e saber que ela é filha de um rei. E nós precisamos valorizar.
Valorize as pessoas que caminham com você na igreja. Valorize os seus líderes. Valorize as pessoas que estão servindo. Então olha só o que o texto fala, Mateus 10. Fala bem assim, ó. Quem recebe a vocês, recebe a mim. O próprio Jesus falando. Quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que esse não perderá a sua recompensa. Olha só que interessante, eu lhe asseguro que esse não perderá a sua recompensa. Meu irmão, vale reforçar, vale ressaltar aqui, que essa recompensa ela pode ser perdida. Se o seu coração estiver com um posicionamento errado, se o seu coração estiver desajustado, essa recompensa é perdida. Meu Deus. Olha só que interessante. João, no livro de João, o próprio Deus fala assim: honrarei aqueles que me honram. Olha só o que o texto fala: honrarei aqueles que me honram. Isso aqui é muito forte. Honrarei aqueles que me honram, e desprezarei aqueles que me desprezam. O próprio Deus falando. Olha só. Você que é pai, você que é pai, eu te pergunto como pai, como é que fica o seu coração quando você percebe que um filho seu está sendo desprezado? Imagina o coração do Senhor quando nós desprezamos os filhos dele. Como é que fica o coração do Senhor quando nós desprezamos os filhos dele? Meu Deus. Como é que fica o nosso coração quando nós desprezamos o coração do Senhor? O próprio Deus fala: honrarei aqueles que me honram, e desprezarei aqueles que me desprezam. Desprezarei aqueles que me desprezam, quanto mais aqueles que desprezam os seus filhos. Ele é Deus, mas Ele é Pai. Como é que nós temos tratado os filhos do Senhor? Marido, como é que você tem tratado a sua esposa, porque ela é filha do Senhor? Esposa, como é que você tem tratado o seu marido, porque ele é filho? Como é que você tem tratado os seus filhos, que também não são seus? Como é que você tem tratado as pessoas que estão na sua célula com você? Líder, como é que você tem tratado a sua célula? Liderado, como é que você tem tratado o seu líder? Como é que nós temos tratado os nossos pais, os nossos pastores? Meu Deus. Não estou aqui, sabe, batendo em ninguém, não é responsabilidade minha, eu não sou pai dessa casa, mas estou aqui como irmão mais velho. Não é assim em casa? O irmão mais velho vai crescendo, e aí vem os menininhos, os irmãos mais velhos começam o quê? A cuidar. Como é que nós temos tratado as pessoas que convivem conosco? Como é que nós temos tratado a nossa família? Como é que você tem tratado os filhos do Senhor? O próprio Deus disse: honrarei aqueles que me honram, mas desprezarei aqueles que me desprezam, quanto mais os seus filhos. Meu Deus. Sabe, meu irmão, é impossível, grave bem isso, é impossível você dizer que honra a Deus sem honrar pessoas. É impossível honrar a Deus sem honrar pessoas. Querer honrar a Deus sem honrar pessoas é religiosidade. Honra é uma chave, e chave abre portas. Assim diz a nossa mãe espiritual. Quem tem esse discernimento, sabe, não honra apenas o seu líder, não honra apenas a autoridade, mas ele amplia a sua visão, e ele começa a entender que a honra ela flui de todos os lados.
A honra é da direita para a esquerda, de cima para baixo. A honra flui. Meu irmão, se você não consegue honrar a pessoa que está do seu lado, como é que você pode dizer que você honra o seu pastor? Se você não consegue honrar o irmão que está do seu lado, como é que você consegue dizer que honra o seu líder? Como é que você consegue dizer, sabe, que honra o seu irmão se você não honra a sua esposa? Se você não honra o seu esposo? Precisamos aprender a valorizar cada um dos membros da nossa família espiritual. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado, essa pessoa tem um valor. Para essa pessoa estar sentada aí do seu lado, o sangue foi derramado. Para essa pessoa estar sentada do seu lado, um alto preço foi pago. Você que lidera, você que cuida de pessoas, entenda. Às vezes a pessoa que está dando trabalho na sua célula vai ser um grande homem de Deus. Talvez o próximo Billy Graham. Você já parou para pensar nisso? Você acha que o Billy Graham nasceu sozinho e aí ele... Não. Ele teve certamente uma referência. Ele teve alguém que preparou o caminho. Como o pastor sempre fala, e nós temos falado muito isso nos homens da casa. Nós nunca caminhamos, sabe, de del em del, não. Nós caminhamos em cima de um pavimento que alguém já fez. Mesmo que a sua família, sabe, seja totalmente desestruturada, você não veio por acaso. Você começou a sua jornada em cima de um pavimento que alguém tinha começado. Meu Deus, nós precisamos valorizar as pessoas que caminham conosco. Volto a dizer, honra é uma chave, e chave abre portas. E em quarto lugar, para que a cultura da honra seja restaurada em nossas vidas, honre as autoridades. Meu irmão, talvez você não goste do seu líder, talvez você não goste do seu pastor, talvez você não goste do seu prefeito, talvez você não goste do presidente. Tudo bem, é um direito seu. Mas toda a autoridade, Romanos 13 diz isso, toda a autoridade vem do Senhor. Não existe autoridade que não venha dele. Portanto, todo aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Todas as vezes que nós levantamos como um rebelde, nós estamos nos colocando contra a vontade de Deus. Toda a autoridade. Talvez você não goste dos seus pais, mas eles são autoridade sobre a sua vida. E você precisa honrar. Você lembra de Noé? Que tomou uns pileques lá, ficou doidão? Você lembra o que aconteceu com o filho dele que achou que poderia exibir a nudez do pai? Ele poderia até ter perdido naquele momento a sua credibilidade, mas a autoridade estava sobre ele. E mesmo que as pessoas que se relacionem com você não tenham mais credibilidade nenhuma, se essa pessoa for uma autoridade, ela precisa ser honrada. Amém? Meu irmão, as autoridades que estão sobre as nossas vidas muitas vezes não são perfeitas, muitas vezes são falhas. Só que a grande questão é que nós esperamos perfeição das outras pessoas. Você muitas vezes olha para o pastor e fala: nossa, mas o pastor tem que ser perfeito. Não. Nossa, mas meu líder. Não, cara. A gente é tudo igual. A pastora sempre fala: nós somos farinha do mesmo saco. Não há diferença nenhuma entre nós. Todos nós estamos trilhando sim um caminho. Alguns já estão aí engatinhando, alguns já saíram da fralda, alguns estão ajudando os irmãozinhos que estão chegando, mas todos nós estamos nessa caminhada, estamos dentro desse processo. Decida honrar em todas as circunstâncias. Faz esse exercício na sua vida. Sabe, todas as vezes que seu coração gritar, sabe, que sair no seu coração um sentimento, um grito de desonra, leva ele cativo à obediência de Cristo. Leva ele a honrar. São exercícios diários que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Nós precisamos honrar toda a autoridade. Toda a autoridade é instituída por Deus, até aquelas que a gente não gosta. Amém? Meu irmão, os líderes que são verdadeiros, eles honram seus discípulos.
e desejam ver o crescimento. Você que é líder, deseje isso. É muito gostoso liderar, é muito gostoso cuidar de pessoas. Às vezes a gente começa a observar o crescimento das pessoas e começa a ver elas dando certo. E não tem nada mais gratificante do que isso. Hoje eu estava vindo para cá, eu estava lembrando do Márcio, quando o Márcio chegou na minha célula. Vou falar dele aqui porque hoje ele é autoridade na minha vida. E ele chegou bem pequenininho, não era esse tamanho, era uma célula de adolescente. Sentou na cadeira do milagre, recebeu ali a cura dele. Hoje ele é autoridade na minha vida. Ele é o nosso diretor de culto. Se ele falar para mim assim, o Anderson, desce agora, eu tenho que descer. Se ele falar para o pastor assim, pastor, já deu, já era. A autoridade. Nós precisamos respeitar a autoridade. Olha só que interessante. Toda a honra, ela gera presente, ela gera recompensa. Toda a honra, como eu disse, a honra, ela é atrelada com a fé, ela gera milagre. Olha só, Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas vida longa, e tudo te vá bem na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Isso aqui é muito forte. Quantos adolescentes que você conhece que já morreram? Quantos jovens que você conhece que morreu? Sabe aquele menino que falou assim, mãe, estou saindo, vou para a balada, e a mãe fala assim, não vai meu filho, não vai, fica em casa. E aí esse menino desobedece, e ele acontece algum acidente, ou ele se envolve numa briga, ou sei lá, e ali termina a sua vida. Honra teu pai, honra tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados. Se você conhece alguém que tem mais aí de 80 anos, 90, 70 acima aí, pode ter certeza que essa pessoa honrou seus pais. Pode ter certeza. Esse é um mandamento com promessa. E Deus, Ele cumpre as suas promessas. Deus, Ele não deve nada para ninguém. E para concluirmos, 1 Pedro 2,17 diz, tratem todos com o devido respeito, amem os irmãos e temam a Deus e honrem o Rei. Que a honra seja uma marca dessa igreja. Talvez você tenha vindo para esse lugar querendo receber as recompensas dessa honra, mas como eu disse, essa é uma noite de ajuste. Essa é uma noite de olhar para cada um de nós, olhar para o nosso coração e ver como é que está o nosso coração, porque nós queremos muito receber recompensa. Nós queremos muita vitória, nós queremos muito que as coisas deem certo nas nossas vidas, mas nós precisamos fazer aquilo que é certo, para que as coisas certas comecem a acontecer. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos, aquiete seu coração. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, a presença dele é real nesse ambiente. Comece a sentir a presença dele neste lugar. Talvez você tenha tratado as pessoas como comum na sua vida. Talvez aquilo que é ordinário se tornou tão importante que você esqueceu daquilo que é extraordinário na sua vida. Hoje é dia de olhar para o nosso coração, como igreja do Senhor, e avaliar. Existem duas sementes na sua mão hoje. Duas sementes existem na sua mão hoje. Uma se chama honra e a outra se chama desonra. Enquanto está na sua mão,
Enquanto está na sua mão, você ainda tem poder de decidir qual é a semente que você vai lançar. Mas a partir do momento que você lança essa semente no solo, você não poderá escolher aquilo que você irá colher. Leve o seu coração para Jesus nessa noite.